Sou chefe de cozinha há mais de 13 anos e há uma coisa que eu ouço vezes sem conta. Não uso aço inox porque agarra tudo. Não é a frigideira, é a técnica. E a boa notícia é que a técnica certa não depende da marca da tua frigideira. Serve para uma de 20, uma de 100 ou uma de 300. É a mesma ciência e é o mesmo método. Hoje eu vou ensinar-te exatamente como usar o aço inox para fazer duas coisas que dizem que não dá. Panquecas, a receita base simples com banana, aveia e ovo para dar para todos os membros da família e ovos mexidos. E se estas duas não colam, nada vai colar. Vamos lá então. Antes de entrar na técnica, algumas razões práticas para usar aço inox no dia a dia. Primeiro, a durabilidade. Uma boa frigideira de aço inox dura décadas, dura uma vida, na verdade, sem revestimentos que se riscam, sem preocupações com químicos que se vão soltando pelos riscos, etc. Em segundo, vai ao forno. A maioria das frigideiras de aço inox aguenta até 200 graus, 260 no forno. A minha, na verdade, não vai, porque tem aqui um cabo de plástico, mas se a tua tem cabo totalmente metálico, então sim, ela vai aguentar perfeitamente no forno. Mas verifica sempre as instruções do próprio fornecedor, do próprio fabricante. Melhor selagem de proteínas. O aço inox dá uma cor, uma crosta dourada à carne, ao peixe, coisa que o antiaderente não faz igual da mesma forma. Hoje vamos provar isto na prática. A ciência é simples e vai te ajudar a perceber tudo o que vem a seguir. A superfície de aço inox parece lisa aos nossos olhos, mas ao microscópio ele tem milhões de poros, quase como pequenos buracos, pequenas cavidades. E quando tu pões a comida em aço frio ou morno, a comida entra dentro desses poros. Do ovo, da carne, do peixe, da massa, da panqueca, do que quer que estejas a fazer, agarram-se dentro dessas cavidades. A solução é aquecer suficientemente para que essa estrutura do aço se dilate ligeiramente e feche esses poros. Adicionar gordura no momento certo, eu já te vou explicar qual é, cria essa camada de vapor entre a comida e o metal, o famoso efeito Leidenfrost. Traduzindo isto na regra prática, se o aço estiver frio, os poros estão abertos e por isso a comida agarra. Se o aço estiver quente, a gordura no momento certo, os poros estão fechados e há essa camada de vapor que torna a tua frigideira um antiaderente natural. Não precisas decorar esta ciência toda, precisas é do teste que eu te vou mostrar neste vídeo para tu perceberes exatamente qual o ponto certo. Como é que eu sei, Joana, se a temperatura está certa? Não precisas de um termómetro, precisas apenas de ver e perceber o que está a acontecer e de uma gota de água. O primeiro passo é colocar a frigideira vazia no lume médio-alto, sem óleo, sem manteiga, sem nada. Sim, isto é importante. Esperas 1, 2, 3 minutos, depende do lume em questão. Passo 3, com uma colher de sopa vais deitar uma gota de água na frigideira e vão acontecer 3 coisas possíveis e cada uma delas te diz se está ou não no ponto certo. A primeira é se a frigideira estiver fria, a gota vai se espalhar. Não faz nada de especial, na verdade, mas significa que a frigideira ainda não está pronta. Por isso espera mais 30 segundos e tenta novamente. Ou a segunda coisa que pode acontecer é a tua frigideira estar morna, que é o quê? Ao colocares a água, a gota chia e evapora imediatamente. Ainda não está no ponto certo. Espera mais 20 segundos e tenta de novo. E repara, isto só vai ser difícil a primeira vez. Depois já começas a perceber como é que funciona e vai ser sempre assim. O ponto perfeito, que é a terceira coisa que pode acontecer, é quando tu colocas a gota e ela transforma-se numa pequena esfera que dança pela frigideira, sem chiar, sem evaporar imediatamente. Esse é que é o efeito Leidenfrost. A lógica a ciência por trás é que a temperatura é tão alta que forma essa camada microscópica de vapor por baixo da gota e a gota flutua sobre essa camada. Este é sim o momento em que tu vais colocar a tua gordura, seja ela qual for, azeite, óleo, óleo de coco, manteiga, o que tu quiseres. Nós vamos fazer panquecas e eu vou-te mostrar que dá perfeitamente para usar esta frigideira de aço inox.
A receita base é a mais simples do mundo. Tem apenas 3 ingredientes. Uma banana madura, quanto mais madura, mais doce a tua panqueca vai ficar. 2 a 3 colheres de sopa de farinha de aveia, ou moída fina, ou outra farinha que tu gostes. Vai dar certo de qualquer forma. Um ovo e uma pitada de canela, que é opcional, mas vai dar ali um gostinho extra. A preparação da massa é simples, são 30 segundos. Esmaga a banana num prato com um garfo para ficar em puré. Juntar o ovo e misturar bem. Adiciona a aveia, colher a colher. E 2. Vou colocar 2,5, depois vejo se é preciso mais. Adiciona colher a colher e vais mexendo. Quanto mais farinha, mais aveia juntares, mais espessa vai ficar. E uma pitada de canela. Com canela as coisas vão parecer mais doces. Mexemos bem e vamos deixar descansar durante 2 minutos. É o tempo, na verdade, de irmos ali à frigideira e deixamos aquecer. Assim a farinha vai hidratar e vai ficar uma mistura mais homogénea. Aqui a nossa massa de panquecas. Vou colocar aqui a descansar enquanto vamos à nossa frigideira. Agora, frigideira, vamos ligar e esperar um bocadinho. E agora vamos à lógica de aquecer a frigideira, tal como eu expliquei inicialmente. Portanto, deixamos aquecer bem, vamos testar. Nem barulho fez, na verdade. Portanto, significa que ainda está fria. Estão a ver, olha. Ok? Ainda está fria. A minha recomendação é que vocês coloquem logo a frigideira a aquecer enquanto vão fazer as panquecas, etc. Como neste vídeo eu quero que vocês estejam atentas a isto agora, fizemos as panquecas primeiro. No dia a dia, o que é que eu faço? É realmente colocar a frigideira a aquecer primeiro, vou fazer as panquecas, quando volto, a frigideira já está. Portanto, este é o ponto 2, é quando a água está e começa a evaporar. Estão a ver? Ela a evaporar. Vamos esperar mais um bocadinho. Vamos testar novamente. Esta é a fase 2. Conseguem ver? Evaporou. Já não tenho água. Portanto, está mesmo quase. Vamos testar novamente. E acredito que agora vai acontecer a fase 3. Olha, a bolinha junta-se e anda e balança e está ali inteira. Ok? É esta fase. Vou deitar a água fora. Esta fase em que nós queremos a nossa frigideira quente. Agora sim, o passo 2 é colocar manteiga ou azeite. Vocês podem fazer de várias formas. Há uns sprays à venda no mercado, de várias marcas. Podem colocar assim, com este. Colocam um bocadinho de manteiga, de azeite, de óleo, do que vocês quiserem. Podem com um pincel, com um spray, com um papel se quiserem. E agora é o passo 3, com uma colher grande. Na verdade tem aqui um garfo, vou tirar. Com uma colher, colocar 1 ou 2 conchas de massa na frigideira e espalhar, se ela estiver muito espessa, espalhar ligeiramente com o dorso da colher. Eu vou fazer mini panquecas. Se a massa estiver muito espessa, alisem com a colher. Podem fazer umas grandes, tá? Eu acho mais fofinhas as pequeninas. E agora há um ponto crítico, uma regra de ouro. Não tentes mover a panqueca durante 60, 90 segundos. Esta é a razão número 1 pela qual as pessoas dizem que a panqueca agarrou ao aço inox, porque é falta de paciência. Neste tempo, a própria panqueca vai cozinhar e a camada de vapor vai se formar por baixo. E a panqueca vai sim soltar-se sozinhas. Como é que nós conseguimos ver se já está bom para virar? As bordinhas começam a ficar mais secas, deixam de brilhar. O centro, vocês conseguem ver que elas já estão assim, com bolinhas de ar, com bolinhas pequeninas, algumas rebentam, outras não.
E se espreitarmos por baixo, com uma espátula, nós vamos ver já o tom dourado. Aos 60 segundos, 90 segundos, mais ou menos, testa gentilmente com uma espátula por baixo. Se ela deslizar facilmente e se virar, viste? Assim sim, vamos virá-las e vamos deixar cozer do outro lado. Consegues ver se eu abanasse? Elas iriam facilmente deslizar. Portanto, viramos e aguardamos sim mais uns 15 segundos para ela acabar de cozinhar deste lado. Panqueca perfeita. Um lado e do outro. Sim, está quente. E podemos fazer as restantes. E não precisamos de voltar a fazer o teste da água. Ok? Temos só que confirmar que ela continua com alguma gordura. Portanto, novamente, mais um. Um cuidado extra que eu gosto de referir, porque a banana é algo que é muito doce e, portanto, queima facilmente. Podes colocar um pouquinho mais baixo para ter tempo de cozinhar sem queimar. Só um bocadinho, acrescentar aqui. O ponto crítico é realmente deixar aquecer a frigideira, não precisa de ser no máximo, pode ser sim, eu às vezes acelero um bocadinho no início e coloco, imagina, de 0 a 9, coloco no 9, uns 30, 45 segundos e reduzo aí para o 5, 6, por aí. No caso, a minha, ela é bem grande e está muito quente e eu coloquei agora no 4 para que ela cozinhe, porque ela já está bem quente, agora é só uma questão de manter a temperatura. E vamos virar novamente. Procurarmos sempre os pontos que eu falei, das bolinhas a acontecer, do rebordo a ficar mais seco, não te esqueças. E sim, às vezes a falta de paciência também me atinge. Eu quero virar as panquecas antes do tempo e depois faço as neiras. Esta aqui, pequenina, tão só. E voilá, panquecas, novamente, de um lado e do outro, perfeitas. E umas 10 panquecas mini, com apenas um ovo e uma banana. O ovo, uma banana e farinha de aveia. E aqui estão. Panquecas perfeitas, feitas numa frigideira de aço inox. Simples. E agora vamos então aos ovos mexidos. E o que eu vou fazer é passar aqui um papel, porque acabei de fazer as panquecas e isto ainda está quente. Portanto, o que eu vou fazer é só passar um papel para tirar aqui algum resto de panqueca. No final vou explicar também como é que se lava uma frigideira de inox. E vamos aos nossos ovos mexidos. O fogão está desligado e eu vou exatamente começar de início, como fiz com as panquecas. Ovos mexidos em aço inox, que esta é a prova de que sim, tu podes perfeitamente fazer ovos mexidos, estrelados, omelete, de qualquer forma. Claro que há um aviso importante que a temperatura é um pouco diferente. Não vamos fazer numa temperatura tão alta como as panquecas, vamos fazer um pouco mais baixo para eles ficarem cremosos. Se tu aqueceres demasiado, os ovos ficam uma borracha. Se aqueceres bem, ou seja, um pouco mais baixo do que as panquecas, ficam cremosos e delicados. Portanto, a preparação é simples. Eu coloquei aqui 3 ovos numa tigela e bati com um garfo. Podem colocar sal e pimenta a gosto ou ervas aromáticas e agora vamos à frigideira. Passo 1 é sempre aquecer e esperar um pouquinho. E vamos fazer o teste da gota e eu vou-te explicar novamente que tens que reduzir um bocadinho logo a seguir só para eles ficarem cremosos. Portanto, já sabemos qual é. Vamos esperar um bocadinho e novamente fazer o teste da água. Ah, Joana, que seca. Não é. A partir do momento em que tu sabes como é que tem que estar quente, a questão da água é só para tu teres a certeza que vai acontecer aquilo que tu viste quando fizemos as panquecas, que é que nós viramos e ela não está nada agarrado. Nem um bocadinho de nada. Por isso é imprescindível fazer este aquecer bem. Vamos testar.
está no ponto 2, ou seja, eu coloquei água e ela evaporou. Agora vai ser mais rápido porque ela já está, a estrutura, a frigideira já está mais quente do que no início do vídeo, quando eu fiz as panquecas. Portanto, mais uma questão dos segundos. Ela está no 6, de 0 a 9, está no 6, ou seja, um número médio alto. Vamos ver? Agora sim, ela balança a nossa gota. Ok, deitar a água fora. E vamos lá então. Depois deste teste da gota, vamos colocar o lume um pouco mais baixo. Vou colocar no 4. E, novamente, um pouco de gordura, da gordura que tu gostares. E vamos colocar os nossos ovos. E aqui eu coloquei azeite, mas podes colocar uma boa colher de sopa de manteiga. A única coisa que eu não recomendo é colocar em margarina porque vai libertar água. E agora sim, vamos mexer os nossos ovos. Conseguem ver que está quente, nada cola. E aqui podem sim colocar um pouco mais baixinho. Eu até vou colocar no 1, que acho que ela já está suficientemente quente para que os ovos fiquem mesmo cremosos, cremosos, cremosos. Vou desligar. Eu estou a fazer com a mesma espátula, na verdade, mas poderiam fazer com outra coisa. E vá lá, os nossos ovos mexidos. Os nossos ovos já estão mexidos. Se vocês gostarem deles mais líquidos, coloquem mais baixo o lume. Podem ainda colocar um bocadinho de leite ou bebida vegetal se gostarem. E vá lá, ovos mexidos. Ainda estão ligeiramente úmidos e nada secos. E esta é a regra do ouro. Retirar do lume mesmo antes do ponto em que nós queremos. O calor destas frigideiras continua a cozinhar durante 20, 30 segundos. Se eu colocasse aqui outros ovos ainda ia dar para fazer. Porque se tu esperas o ponto perfeito no lume, ficas com ovos secos. Ovos mexidos perfeitos em aço inox, sem colar, sem borracha e sem drama. A limpeza é onde muita gente destrói uma boa frigideira de aço inox ou então desiste de a usar. E aqui vão as regras. A regra de ouro número 1 é não deites água fria em frigideira quente. Nunca, em caso algum. Há um choque térmico e pode deformar o metal permanentemente. Deixa arrefecer, coloca aqui, vai à tua vida e daqui a pouco sim podes colocar então água. Mas nunca quando ela está ao lume ou acabadinha de sair. A regra número 2 é ser honesta com a tua realidade de limpeza. Eu vou-te dar opções por ordem, da mais suave à mais firme. A opção número 1, que é para este tipo de sujidade suave, que é a maioria dos dias, 90% dos dias é isto que acontece, ou seja, água quente, detergente, esponja normal, isso chega, porque é este tipo de sujidade. A opção número 2 é bicarbonato mais água. Quando há resíduos mesmo agarrados, fizeste muita quantidade, ainda ficou ali uns bocadinhos a queimar, etc. Tu misturas 2 colheres de sopa de bicarbonato, mais ou menos, com um pouco de água quente, até formar uma pasta, espalhas na frigideira e deixas 10, 15 minutos e depois sim consegues esfregar com a esponja e sai tudo. A opção número 3 é vinagre e isso acontece quando às vezes fica com umas manchas brancas, que geralmente são da água ou queimados assim leves. Ferves vinagre, colocas um pouco de vinagre, mais ou menos metade de vinagre, metade de água, deixas ferver ao lume baixinho, durante 5 minutos mais ou menos, deitas aquilo fora e depois limpas normalmente. A frigideira fica mais brilhante, quase como se estivesse nova. E a opção 4 é deixar de molho. Não tens tempo para fazer estas coisas, não precisas da frigideira de imediato ou realmente deixaste queimar alguma coisa, enches com água quente, coloca 1 ou 2 gotas de detergente e deixa de molho durante a noite ou durante algumas horas. No dia seguinte vai sair tudo. E a opção 5, que não é recomendada, mas a verdade é que eu faço isso há muitos anos, é realmente usar um esfregão mais agressivo. Não é para esfregares como se não houvesse amanhã, mas esfregar um pouquinho não vai riscar. O aço inox de qualidade é resistente. Podes usar de vez em quando, claro, não é para usar sempre. A verdade é que estes riscos superficiais em aço inox não vão afetar a funcionalidade nem a segurança. A frigideira continua a funcionar perfeitamente. A minha tem alguns anos, mais de 5,
e tem alguns riscos superficiais, mas continua a funcionar perfeitamente. Se para ti o aspecto importa muito, comece então pelas opções 1, 2 e 3 antes de recorreres realmente à palha de aço ou aos esfregões mais abrasivos. Depois de qualquer método, seca bem com um pano, porque o aço inox molhado às vezes a secar ao ar pode deixar realmente manchas de água. E antes de acabarmos este vídeo, eu quero deixar aqui 3 erros que 90% das pessoas cometem ao usar aço inox. Erro 1. Adicionar gordura antes de aquecer. Reparaste no vídeo que eu só coloquei gordura quando a frigideira está quente. Porque se colocares no início, o óleo degrada-se, oxida, cria uma camada pegajosa e vai agarrar tudo sempre. Por isso, aquece primeiro e só depois a gordura. O erro 2 é ter o fogo alto o tempo todo. A não ser que estejas a fazer uns legumes que queiras que fiquem mesmo quase crus e salteados, aí sim, de resto, o aço inox aquece mesmo muito depressa. Portanto, depois de aquecido no ponto certo, podes sim baixar o lume para médio ou médio-baixo, dependendo do que é que estás a fazer, porque se mantens alto, ele vai estar sempre a queimar-se, sempre muito quente. O erro número 3 é mexer a comida cedo demais. A comida em aço inox precisa de tempo para formar essa camada antiaderente natural. Por isso, panquecas, ovos, peixe, carne, tudo vais ter que esperar um pouco antes de mexer. Se mexeres demasiado cedo, vai se desfazer ou vai agarrar. Aplica estas 3 regras, mais o teste da gota, mais os tempos de espera e vais ter aço inox antiaderente para o resto da tua vida. Se este vídeo te ajudou, subscreve o canal. Eu vou partilhando sempre vídeos com conteúdo que eu aplico há anos em cozinhas profissionais e também na minha. E se quiseres receber todas as semanas a newsletter, subscreve no link da descrição. Até para a semana!